Então, bem-vindos ao segundo Deals on Wheels desta semana. Isto não há fome que não dê fartura. Na semana passada não houve Deals on Wheels e esta semana há dois. E há dois porquê? Um foi de motor a combustão, que nós fizemos na segunda-feira, ao Audi A4, à carrinha Audi A4, diesel. Eu quero recordar só uma coisa. Deals on Wheels é testes de automóveis, ok? Não é mais nada. Quando quiserem falar sobre mais alguma coisa, falam noutro espaço. Aqui não. Isto é sobre testes de automóveis e a dar a conhecer às pessoas. Bom, mas este Deals on Wheels é sobre mobilidade elétrica. Você recorda-se que há 3 semanas fiz com o Ricardo Oliveira da Renault um teste ao Renault Zoe. E disse-lhe que, para aquilo que eram short commutes, ou seja, distâncias curtas entre o trabalho e onde nós vivemos, aquilo já faz sentido. E na altura, recorda-se, foi uma viagem entre Lisboa e Mafra, Tapada de Mafra e regresso. E sobrou quilómetros. Bom, vamos lá ver se a gente se entende em matéria de terminologia elétrica. Há aqueles híbridos que você conhece dos anos 90, não é? A Toyota, com o Toyota Prius, que era o híbrido de motor de combustão e baterias, mas é um motor de combustão que carregava, nomeadamente nos momentos de desaceleração e travagem, a bateria. Isso é o híbrido inicial. Depois apareceu o plug-in hybrid. O que é que quer dizer? O carro tem motor a combustão, mas tem baterias. E pega numa ficha, liga à tomada elétrica e aquilo carrega as baterias. Hoje em dia, as baterias melhoraram tanto que estes carros já conseguem fazer cerca de 50 km. Ou seja, se você viver dentro de uma cidade, aquelas pequenas voltinhas que está dentro de uma cidade já se conseguem fazer com um plug-in hybrid. E depois há os elétricos puros. É o caso do Renault Zoe, que nós já fizemos na primeira edição de Deals on Wheels elétrico, e agora há este, que é o e-Golf. Qual é a diferença entre estes carros? Porque já percebeu, as marcas que têm cada vez mais oferta a este nível, tanto plug-in hybrid, como o tal de ligar à tomada, como estes elétricos puros. Bom, neste caso, a única diferença, aliás, se você olhar aqui para o Golf, já agora aproveito para lhe dizer que vamos em breve fazer outras marcas também. Já começámos com o Renault, agora é o Golf, mas até o Tesla vamos fazer. E, portanto, brevemente terá uma análise do Tesla. Ora bem, qual é a diferença? Está aqui só, azul. Porque do ponto de vista exterior não há praticamente diferença nenhuma em relação àquilo que é o Golf tradicional. Um aviso que lhe quero fazer. Você não se esqueça que o combustível é eletricidade aqui, armazenada. Não é combustível fóssil. Ou seja, você vai ter a dificuldade que eu tive. Isto pode-se carregar de duas maneiras. Ou você vai a um desses postos públicos de carregamento e depois tem postos de carregamento normal, postos de carregamento rápido, ou então vai àquilo que é, e já agora, onde é que se carrega? Carrega-se aqui. Ou então você vai à sua casa, na sua garagem, o Wallbox. Primeiro ponto, isto não é a primeira versão do Golf elétrico, havia uma anterior. Esta duplica a quilometragem. A marca fala em 300 km, não é. Você, quando em condição normal, consegue fazer mais ou menos 200 km, eu já lhe vou mostrar isto daqui a bocadinho, com um carregamento. Primeiro aviso. Já agora, porque é que este veículo, esta versão duplica a anterior? Por uma razão muito simples, a bateria é de 36 kW, 35,8 para ser mais exato. Como sabe, na mobilidade elétrica a gente mede a quilometragem e o consumo em termos de kWh, no caso dos elétricos, e litros por cada 100 km nos carros de motor a combustão. Bem, na Wallbox, isto deve-lhe dar mais ou menos 6 ou 8 horas de carregamento. Num carregador rápido, você carrega isto praticamente numa hora, o que é um grande avanço em relação àquilo que acontecia ainda há escassos 12 meses. E, portanto, estamos a caminhar para uma revolução na mobilidade elétrica, porque isto vai fazer diferença. Qual é o problema destes carros? Das duas, uma. Ou você carrega isto em casa, o que não era o meu caso, porque não tinha tomada na garagem para estar a fazer isto, ou então você tem de recorrer àquilo que são os carregadores públicos. Qual é o problema aqui? A que mora mais próximo da minha casa tem sistematicamente 2 inquilinos que praticamente tiraram o bilhete para meter lá o carro todos os dias. E, portanto, quando eu comecei a ficar sem bateria, o que é que aconteceu? Fui lá, não havia lugar. Depois fui a outro, estava avariado. Eu sei que estão a fazer um grande esforço nesse sentido, para evitar que haja postos de carregamento avariados. E quando fui ao elétrico, estava lá alguém. Portanto, está a ver o problema?
é que você está sujeito a este tipo de oscilações. Ora, eu não posso deslocar-me 4 km de casa, meter um carro a carregar várias horas para voltar para casa a pé e depois ir lá buscá-lo de manhã. Isto não faz sentido. E, portanto, você tem que equacionar isto se pensar num carro elétrico. Tem que ter carregador em casa e, preferencialmente, ter um carregador ou perto do local de trabalho ou no local de trabalho. Porque perto do local de trabalho, se for público, você vai ter o mesmo problema que eu tive, que é aquilo estar ocupado. Pode estar, pode não estar. Portanto, quando você pensar em comprar um carro elétrico, leve isto em consideração. Não pense apenas nos benefícios fiscais, ok? Atenção, eles são muito importantes, mas não pense apenas nos benefícios fiscais. Pense que você tem que mudar de quadrante, ou seja, tem de mudar o chip aqui na sua cabeça. Bom, o que é que eu tenho a dizer do ponto de vista dinâmico deste carro? Ele não se diferencia muito do Golf normal, a combustão, seja o motor a gasolina, seja o motor a gasóleo. Segundo ponto que você deve considerar nestes carros, isto não são carros baratos, isto custa para cima de 40.500 euros. E se você pegar na versão plug-in hybrid, que lhe faz os tais 50 km dentro de uma cidade, por exemplo, ou então mesmo em estrada não faz tanto. Eu já lhe explico porquê. Nesse caso concreto, você ainda paga mais 4.000 euros. Portanto, são coisas que você deve levar em consideração. É o chip que tem que mudar, porque isto é uma forma diferente de encarar aquilo que é a mobilidade. Portanto, você liga aqui a tomadinha, carregou, tem um cartão para introduzir o código nos postos de abastecimento públicos. Bom, e agora vou-lhe mostrar, do ponto de vista dinâmico, como é que isto tudo se porta. Vou pedir aqui ao cameraman para segurar o microfone enquanto me instalo no posto de condução. Bom, então entrei, se faz favor, e vamos lá mostrar ao pessoal como é que isto funciona. Está cá o microfone já agora para te instalares como deve ser. Entra lá. Bom, primeiro ponto que lhe quero mostrar, olha, está a ver, isto é tudo igual. Tem aqui a caixa de velocidades, parece exatamente a caixa de velocidades de um carro de combustão. Fechei a porta e a gente vai ter que mostrar isto em andamento. Bom, primeiro ponto, você não ouve nada a não ser este sinal, o carro está ligado. Agora vamos aqui ao menu, à procura, para você ter uma ideia mais concreta do que estamos aqui a falar. Olha, neste momento a bateria dá-me para 262 km. Eu já fiz aqui uns 20 km a puxar por ele. Deixa-me só baixar o rádio, que é para não incomodar. Repare, tenho 262 km de autonomia na bateria. Bom, agora se você olhar para aqui novamente tenho a indicação de autonomia da bateria, e aqui deste lado, e é muito importante, chega ali, só a câmera ao pé, que é para as pessoas perceberem. Olha, desde a partida, ele está-me a dizer que eu estou a gastar 19,3, não é litros, é 19,3 kWh. Esta é a unidade com que nós medimos a condução elétrica. Não é litros por 100 km, é kilowatts por 100 km. Ora, como esta bateria tem 35,8 kW, se eu estiver a gastar 19, quer dizer que ele não me faz sequer 200 km. Está a ver? Portanto, primeiro, correção a fazer. As marcas falam de uma autonomia, de facto a autonomia efetiva é inferior. É óbvio que eu consigo pôr isto a gastar menos, aliás. Vou-lhe mostrar. O carro está ligado, você não ouve rigorosamente nada. Olha, está a ver? Conduz de forma perfeitamente normal, está em andamento. Eu vou sair aqui desta zona que é um bocadinho acidentada, mas já lhe vou mostrar. Isto aos poucos, consoante a sua condução, é exatamente como se passa com o motor a combustão. É quanto mais for pesado o seu pé, mais charilhos você provoca aqui na autonomia. E portanto eu posso fazer isto que aqui está, olha. Dei-lhe uns grandes cheiros de acelerador e o carro é uma diferença, olha, o consumo já subiu para 20,9 kWh. Bom, primeiro ponto, você mede o consumo de forma diferente. Segundo, o motor elétrico, isto é um motor de 136 cavalos, disponibiliza-lhe o binário todo logo no início. Não é como os carros de combustão. Você vai mudando de caixa e acelerando e, portanto, o binário vai respondendo consoante as rotações e consoante a caixa, a mudança em que você se encontra. Bom, aqui não. O binário está disponível todo desde o início. Pormenor importante, o que é o binário? É aquilo que o meu amigo Marco António me explicou, jornalista, engenheiro mecânico e engenheiro automóvel, me explicou como temperamento do motor. Portanto, você tem essa disponibilidade toda logo à partida. É óbvio que isto tem custo, né? Se você tiver o pezinho pesado, como lhe disse há bocadinho, isto tem custo. Olha, já vai com 256 km de autonomia. Portanto, isto quer dizer, olha, eu não estou em Lisboa, estou nos arredores de Lisboa, consegue fazer razoavelmente aquilo que faz um carro com motor a combustão, mas tem estes pormenores e tem estas limitações. E, portanto, se você estiver a pensar comprar um carro elétrico, já sabe que vai ter estes limites. Bom, como lhe disse há bocadinho, este carrinho tem, deixa-me lá desligar isto, porque isto foi...
Esqueci-me de desligar, pôr aqui um silêncio. Bom, custa-lhe mais ou menos 40.500 euros para cima, depois com os extras, inclusive tem aqui alguns extras de condução autónoma e por aí adiante, vai subindo para aí cima. É óbvio que você pode jogar com o renting. E o renting aqui, o Volkswagen Bank, tem uma série de opções, nomeadamente para empresas. Aliás, devo dizer-lhe que a procura, eu não consegui fazer... Este teste era para ser feito há 3 ou 4 meses. Não consegui, porque a marca tem tanta procura destes carros, nomeadamente para empresas, que até nós, no parque de imprensa da Volkswagen, não conseguimos encontrar vaga com muita facilidade, que mostra-lhe a procura que isto tem. Aliás, a fábrica na Alemanha não tem mãos a medir, não encontra neste momento produção para aquilo que é a procura por parte das empresas. As empresas, como já percebeu, estão cada vez mais sensíveis a esta questão de mobilidade elétrica, por causa da questão das emissões, por causa da poluição dentro das cidades, e há uma certeza que você pode ter. Isto vai ser pior no futuro. E, portanto, a mobilidade elétrica vai ser um elemento a ter cada vez mais em conta. Como eu dizia há bocadinho, há soluções para... você pode pagar isto a pronto, mas também pode optar pelo renting, que além da vantagem do renting, tem a vantagem de todos os benefícios fiscais que você conhece para a compra de um carro elétrico. Olha, foi o segundo Deals on Wheels sobre mobilidade elétrica. Nós voltaremos numa das próximas semanas. Não lhe vou dizer já qual é o modelo, porque ainda estou a ver com qual das marcas é que vamos fazer um teste. E voltaremos nessa altura para lhe dar mais novidades sobre aquilo que se passa na mobilidade elétrica. Muito obrigado por estar desse lado. Quero-lhe agradecer a paciência. E já agora pedir-lhe para colocar um gosto de fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até de manhã, amanhã de manhã, com o comentário matinal. Vamos a isto.